Fala, seus playboyzinho, playboyzinha, arroba esse playboy na área, trazendo mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreva, toque no sininho para ser notificado. Tô trazendo um vídeo para vocês se acostumarem. Vai ser na terça e no sábado. Vai ser uma programação nova para vocês, uma grade nova. Vai ser o mesmo conteúdo, mas muda os dias de gravação, beleza? O vídeo de hoje é falando de Mercadão da Bola, do time brasileiro, e o time de hoje é o Atlético Mineiro. Vamos ver qual é os jogadores que o Atlético Mineiro contratou nesse ano de 2025. Que tá acabando o ano de 2025, falta pouco para acabar. E eu vou fazendo assim até dar para terminar esse Mercadão da Bola, falando dos times brasileiros. Primeiro jogador que o Atlético Mineiro trouxe foi o Gabriel Menino, meio de campo, naturalidade do Brasil, idade 25 anos, chegou 1/1 de 2025 do Palmeiras. E todo mundo sabe que o Gabriel Menino era um grande reforço do Palmeiras. Ele não joga muitas vezes como titular, mas provavelmente joga direto assim, como um reserva, joga aos poucos. Ele está ajudando bem o Atlético Mineiro. É um jogador muito bom, meio de qualidade, é um jovem, como todo mundo sabe. O Gabriel Menino é um jovem e vai agregar bem o time do Atlético Mineiro, não para agora, mas para o ano que vem. O segundo jogador é o Patrick Silva, volante, naturalidade do Brasil, idade 21 anos, chegou 1/1 de 2025 do Palmeiras. Esse Patrick Silva jogou pelo Atlético Mineiro, mas ele se machucou só para o ano que vem. Mas esse jogador, ele é jovem, um jogador que veio da base do Palmeiras para o Atlético Mineiro. Ele vai agregar bem o time do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem possibilidades de trazer esses jovens também para o ano que vem. E esse jovem, ele se machucou. Ele vai ser difícil ele jogar esse ano. Para o ano, eu acredito que ele joga os jogos, todos os jogos não, mas a maioria dos jogos ele joga. Ao terceiro é o Júnior Santos, atacante, naturalidade do Brasil, idade 31 anos, chegou dia 24 de 1 de 2025 do Botafogo. Esse Júnior Santos era um jogador bom para o Botafogo, foi um destaque na competição, foi campeão brasileiro com o Botafogo e da Libertadores de América, Botafogo o ano passado. E eu não sei se eu acho que ele jogou o Mundial do ano passado, mas ele não foi campeão. Ele é um jogador muito bom, portanto, eu não sei se está jogando como titular, porque ele tem aquela lesão de jogador mesmo. Mas jogador, se tiver lesionado, vai ser difícil ele jogar esse ano, é mais para o ano que vem. O próximo jogador é o Natanael, lateral direito, naturalidade do Brasil, idade 23 anos, chegou dia 18 de 1 de 2025 do Curitiba. Bom, esse Natanael é um jogador jovem, tem apenas 23 anos. Ele praticamente, eu acredito que ele não é titular, e sim um reserva,
ou ele pode ser titular, porque sua posição não é muito difícil. Mas é um jovem jogador que vai melhorar o Atlético Mineiro, jogador que tem uma peça fundamental, um jogador bom, demonstrou muito bem, veio para o Atlético Mineiro e ele vem para destacar o Atlético Mineiro. O próximo jogador é o Thomas Cuellar, atacante, naturalidade da Argentina, idade 25 anos, chegou dia 30/1/2025 do Atlético Paranaense. O Thomas Cuellar, ele se machucou, teve uma lesão, não está jogando no Atlético Mineiro. Eu acho que ele vai ser mais para um ano. Para um ano ele vai voltar com 100%. Mas é um jogador interessante para o Atlético Mineiro, porque ele é um bom jogador. Jogou no Atlético Mineiro, ele está sendo uma peça fundamental no time do Atlético Mineiro. Próximo jogador é o Caio Paulista, lateral direito, que joga também como atacante. Naturalidade do Brasil, idade 27 anos, chegou 14/2/2025 do Palmeiras também, que o Atlético Mineiro está contratando muito atleta do Palmeiras que não teve grandes oportunidades no Palmeiras. Mas é um jogador assim, Caio Paulista, que teve altos e baixos. É um jogador muito bom. Pra mim, eu não sei se ele é bom, porque é um jogador que uma hora ele pode estar jogando bem e outra hora pode estar jogando mais ou menos ou mal, né? Mas esse jogador vai ser uma peça fundamental para o ano que vem, porque esse ano eu não sei se ele está jogando no Atlético Mineiro, que falta muito pouco para acabar o Brasileirão. Ele é uma peça fundamental no Atlético Mineiro. O outro que eu vou falar é o Rony, centroavante, do Brasil, idade 30 anos, 14/2/2025 do Palmeiras. Também era do Palmeiras, que o Palmeiras não quis ele, e ele foi pro Atlético Mineiro, foi demonstrar um bom futebol, e ele está sendo um destaque de lá, está sendo um jogador fundamental, um jogador muito bom, prestativo, que joga muito bem, titular absoluta. Ele tem momento que joga como titular e tem hora que joga como reserva, porque centroavante, ele é centroavante e o Hulk também é centroavante. Aí essa posição não dá muito certo para os dois. Pode dar certo se o Atlético Mineiro botar os dois junto. Aí pode dar muito certo eles jogando junto. O próximo jogador é o Ivan Román, zagueiro, naturalidade do Chile, idade de 19 anos, chegou dia 28/2/2025 do Palestino, do Chile. Bom, esse jogador está machucado, teve uma lesão agora há pouco, não está jogando, mas é um jovem jogador que vai, para o ano que vem, vai ser um destaque para o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro vai ter muitas dificuldades para conseguir se adaptar esse atleta, que é zagueiro. Não quer dizer que ele vai ter muita dificuldade, vai ser uma posição mais difícil para ele jogar. Próximo jogador é o João Marcelo, centroavante também, do Brasil, naturalidade do Brasil, idade 20 anos, chegou dia 6/3/2025 do Guarani, era do Guarani. Ele também foi oferecido ao Corinthians, mas o Corinthians não quis. Bom, esse atleta do Atlético Mineiro, ele é um jovem,
vai ser difícil ele jogar. Não joga à toa como titular, porque tem uma grande possibilidade. É difícil jogar como titular, mas ele é um centroavante assim para jogar no segundo tempo. Um jovem que vai aos poucos, melhorando aos poucos, jogando aos poucos. Ao próximo jogador é o Vitor Hugo, zagueiro, naturalidade do Brasil, idade de 34 anos, chegou dia 12/3/2025, era do Bahia. Tinha 34 anos, é um veterano, esse jogador sim vai brigar pela posição de titular, jogador que era do Grupo City e agora é do Atlético Mineiro. Um jogador que eu acredito que é um grande jogador pela sua idade. Eu acredito que ele pode ser fundamental para o ano que vem, porque esse ano vai acabar o campeonato e ele não vai ser muito utilizado. Próximo jogador é o Dudu, atacante, naturalidade do Brasil, idade 33 anos, chegou 6/5/2025, do Cruzeiro. Bom, ele era do Palmeiras, foi pro Cruzeiro, mas o Cruzeiro não quis ele mais, que teve uma confusão com um treinador e ele pulou o muro, né? Foi pro Atlético Mineiro, é uma peça fundamental. Esse ano tá jogando bem no seu novo clube, é um jogador bom, demonstrou muito no Palmeiras e agora demonstrando no Clube Mineiro. Ao próximo jogador é o Biel, chegou dia 27/7/2025, atacante do Sporting de Portugal, idade 24 anos, naturalidade do Brasil. Biel, que foi oferecido ao Corinthians, mas o Corinthians não quis. Ele veio emprestado do Atlético Mineiro, jogador que eu vi ele já, ele tem é muito parecido com o Yuri Alberto, mano. Eu penso que o Yuri Alberto tá jogando no Atlético Mineiro. É um jogador que vem demonstrando, jogou no grupo no Bahia um tempo desse e agora jogando no Atlético Mineiro. Não é um jogador assim para jogar como titular, mas é um jogador que joga como reserva, uma peça fundamental. Ao próximo é o Renier, chegou 8/8/2025, do Real Madrid, meio de campo, idade 23 anos, naturalidade do Brasil. Renier, que jogou no Flamengo, jogou emprestado em outros clubes, mas o Real Madrid não quis ele. Ele não estava sendo utilizado no Real Madrid. Foi praticamente um empréstimo para o Atlético Mineiro, né? É um jogador que ainda vai demonstrar bem seu futebol, um jovem que eu não sei se joga como titular, mas é uma peça fundamental, uma peça que vai demonstrando aos poucos como joga no Atlético Mineiro. E o último que eu vou falar dessa manhã é o Juan, chegou dia 25/8/2025, do Sassuolo da Itália, naturalidade do Brasil, idade 26 anos, zagueiro. Um zagueiro que vai brigar pela sua titularidade. Eu acredito que ele não é titular, porque é muito difícil essa vaga de zagueiro. Ele vai ser muito utilizado para o ano que vem, quando demonstrar um bom futebol desse conteúdo, dessa programação. Deixa o like, se inscreva-se, toque no sininho para ser notificado. Então, você acredita?